E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a chegada do Tite, né? Primeiro dia dele de trabalho no Ninho do Urubu. E quais são as suas expectativas, o que ele achou da estrutura do time, né? E quais são também suas pretensões em relação ao elenco. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, acessa o canal, vai ajudar bastante. Crédito SBT Sport. Se também quiser aprender a fazer uma renda extra, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Por vídeo. A novela finalmente chegou ao fim e o ex-técnico da seleção agora é rubro-negro. E já recebeu o manto sagrado hoje de manhã das mãos de Marcos Braz. Tite irá assinar contrato até o final de 2024, quando acaba o mandato da atual presidência. Ele vem acompanhado de outros 5 nomes da comissão técnica, entre eles o analista de desempenho Lucas Oliveira, que deixou o Palmeiras para assumir a função. O trabalho na Gávea será o primeiro de Tite em clubes do Rio. Pelo Corinthians, o treinador venceu 2 campeonatos brasileiros, a Libertadores e o Mundial de Clubes. Além disso, ele tem ainda uma Copa do Brasil com o Grêmio e uma Sul-Americana com o Internacional no currículo. No novo time, o treinador irá reencontrar jogadores que convocou para a seleção. Casos de Rodrigo Caio, Gerson, Gabigol, Everton Ribeiro e Pedro. A previsão é que Tite conheça o restante do grupo ainda nesta terça. Tite é o 3º técnico do Flamengo em 2023 e o 10º da atual gestão. O treinador vem para comandar o time com o principal objetivo de classificar o rubro-negro para a Libertadores. A esperança é que o gaúcho de 62 anos possa reestruturar o elenco, que passou em branco este ano. A estreia do novo comandante rubro-negro deve ser contra o Cruzeiro, no dia 19 de outubro. Com o período data FIFA, Tite terá um tempo para conhecer o time que terá pela frente e poder começar com o pé direito no rubro-negro. E já deu as primeiras palavras como técnico do Flamengo. Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. Na estrutura toda, ela te permite toda a qualidade do trabalho possível, de alto nível, como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. Muito bem, boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você que tá aí com a gente, boa tarde! Eu não sei, eu vou querer saber a opinião do Pedrosa, né? Eu quero algumas opiniões hoje aqui. Primeiro eu quero saber, e você fica com a gente, porque eu quero perguntar pra Vene Casagrande, quanto custou o Tite pro Flamengo? O Tite foi traíra com o Corinthians? Gente, o Corinthians comprou o Tite? Outra pergunta que eu tenho pra fazer. Por que ele aceitou, depois da fala dele dizendo que não queria mais trabalhar essa temporada como treinador aqui no Brasil? E uma quarta pergunta, essa eu vou fazer pro Pedrosa, porque eu tô lendo na imprensa que teve o primeiro turno do Brasileirão, o segundo turno do Brasileirão, e que agora me parece que tem que o terceiro é a Era Tite. Ah, é? Eu não sei, é o que eu tô vendo. Não, É o que eu tô lendo, aí eu queria saber de você... Quem tá falando isso é lunático. Eu queria saber de você se isso existe, As pessoas estão acreditando em mágica, é o que acha que ele vai... Eu não sei. Chegou o Tite, Flamengo mais 10 pontos na tabela. Acho que nem o Tite acredita nisso. Não tem mágica. Acho que nem o Tite acredita nisso. Ah, cara, é aquilo, né? O flamenguista, ele tem uma aura, uma mística que muitas vezes ela acontece. Só que o futebol, hoje em dia, ele tem menos espaço para essa mágica, para essa mística. O trabalho do Flamengo, mesmo com o Tite chegando, ele não permite, pela regularidade, pelo tempo de trabalho, que você pense que o Flamengo vai passar o Botafogo, por exemplo. Isso não existe. Eu acho que não tem chance alguma disso acontecer. Eu tenho certeza que isso não está sendo criado pela torcida do Flamengo, muito pelo contrário. Eu acho que a torcida do Flamengo está pensando já na temporada 2024, tal como a diretoria do Flamengo. E é por isso que o Tite chega agora. E quanto ele custou? Vamos lá, vamos contextualizar. O Sampaoli e a sua comissão técnica custava mais caro que o Tite vai custar junto com a sua comissão. O quê, Vene? O Sampaoli mais caro que o Tite? Sim, o Sampaoli e a sua comissão técnica custavam em torno de 2,3 milhões de reais por mês ao Flamengo. Meu Deus, e o Tite e a sua comissão técnica vai custar 1,8 milhões de reais. Então, se a gente parar e analisar... 500 mil. Fiz certo a conta? Fez certo, cara. Se a gente parar e analisar... Bate palma pra mim. Gente, eu acertei uma conta! E não foi assim, fácil essa, Não, pulou casinha. E é um contrato de 18 meses, né? Se a gente parar Obrigada, e analisar, não é um ano de contrato, são 18 meses porque vai até dezembro de 2024. Fica incógnita se de fato o Tite vai conseguir cumprir esse contrato. Porque cumprir contrato não está sendo forte dos últimos treinadores do Flamengo. E esse é o 10º treinador da gestão Rodolfo Landim no Flamengo.
Então, escolher treinador também tem sido muito difícil para essa gestão. Mas, E já assim, tem uma mega da virada aí nas multas dos treinadores, se você somar. quase 50 milhões de reais. que o Então, não Flamengo é a já mega, custou. não é? 50 geralmente? Aí. Exatamente. Ou seja, ser treinador do Flamengo é um baita investimento. Se você quiser crescer na vida, seja treinador do Flamengo. Trabalhe pouco e ganhe muito. Ô, Pedrosa, se a gente for analisar a questão do Sampaoli, é claro que é uma comparação nada a ver, mas se a gente olhar no cenário futebol, o Vasco, por exemplo, na Série B, tinha uma folha salarial de 3 milhões de reais. Quando a gente fala uma folha salarial mensal, é toda a equipe do futebol custando 3 milhões de reais. O Botafogo tinha 3 milhões e meio, né, quando viveu a Série B em 2022. 21. E a gente está falando de um treinador que um treinador e sua comissão custa 2 milhões e 300 reais. Eu tô começando a encontrar novamente o que a gente via muito aqui na década de 90. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas na década de 90 o futebol ficou muito inflacionado para quantas pessoas custavam. E aí isso, ali na 2010, começou a cair um pouquinho. A gente achava super normal um jogador comum ganhar 200 mil reais. Vocês lembram disso? É porque você não lembra o contrato do Jorge Jesus quando ele renovou com o Flamengo. Era quase 3 milhões de reais. Ele é a comissão técnica Mas inteira. ele ganhou quantos títulos? Não, sim. Pra mim, isso é uma contratação. Eu não sou contra fazer esse tipo de contrato como o Flamengo tá fazendo com o Tite. Gente, o Tite é muito grande pro futebol brasileiro. A gente tá normalizando a contratação. Que tá ruim, não, tá? Eu só acho. Agora, a questão é, vale a pena ou não? Só o tempo dirá. Porque contratação boa é aquela que dá certo, seja treinador e seja jogador. Tudo bem, mas eu só acho que outros vieram inflacionados, vocês não acham? Muito. Não é só o Tite que tá custando caro. E o Tite, a gente tá falando do Tite, que ele fez 2 temporadas de seleção brasileira, né? 2 ciclos de Copa de seleção brasileira, e é o melhor treinador do Brasil, vale. Mas a gente trouxe outros, um que era o Domi, que ele era o quê? O estagiário de quem? Do Guardiola. Do Guardiola. Quanto Não, era uma custava? incógnita. Era uma incógnita. Claro que Fernanda, é. eu acho que pela primeira vez, depois de todo esse tempo, foram 10, Esse é o 10º treinador da gestão. o Flamengo está fazendo o óbvio. Eu também investindo no melhor. E não em aposta, e não em incógnita, e não fazendo trocas que não fazem sentido. Muito pelo contrário, o Tite poderia ganhar até mais, tá? Eu o Tite também vale acho. mais do que esse 1,8 milhões. Porque se você paga 1,5 milhão para um atacante, o técnico que faz o time inteiro jogar e que é mais importante do que o jogador, eu sempre falo isso aqui, pode ser o grande craque. Um grande craque ele vai decidir partidas. Um grande técnico ele vai ganhar campeonatos. E é isso que o Tite pode fazer pro Flamengo. Então ele vale todo esse investimento e o Flamengo, com o faturamento que tem que pagar mesmo. Tem que pagar quem são os melhores. Coisa que ele não fez nos últimos momentos. Por quê? Porque a diretoria fez escolhas completamente erradas. Então agora, independentemente, Vene, se der certo ou não, o Flamengo está agindo corretamente. Sim, eu sou totalmente a favor. eu também sou, Assim tá? como eu fui a favor da chegada do São Paulo. É porque eu só acho que o processo foi errado. Eu vejo muita gente torcendo contra. Se der errado, se não conseguir. Eu acho muito difícil o Flamengo passar pelo menos os próximos 18 meses verdade. sem conseguir um grande título. Eu também acho. Então, ponto. O Flamengo Até fez porque certo. se a gente parar e analisar 2023, vamos lá. 2023 a missão dele não é nada difícil. É deixar o Flamengo dentro do G4. A meta é essa. Eu acho que o Flamengo fica dentro do G4, independentemente do treinador. Poderia ser o Mário Jorge. Eu acho que no fim das contas ia conseguir. Só que a meta do Tite no Flamengo é pensando em 2024. É o quê? Fazer Gabigol voltar a jogar futebol, fazer o Everton Cebolinha Recuperar voltar a jogar pessoas, futebol. né? Trabalhar o ambiente, e ele é muito bom nisso. Então, assim, vai além do campo e bola o que o Tite precisa fazer no Flamengo. Ele vai conseguir fazer? Eu acho que depende muito mais também do departamento de futebol do Flamengo. Vai dar respaldo ao treinador para ele fazer isso? Fica a dúvida. Não adianta você trocar treinador e continuar com a mesma cultura internamente. Eu tenho a enquete aí. Você acha que o Tite vai dar certo no Flamengo? Participa lá, @SBTRio, o nosso Twitter. Segue a gente, vota. @SBTRio oficial, o nosso Instagram. Agora você também pode... Gente, eu falo que pode votar no Instagram. Pode? Todo dia eu falo. Tá. Porque já pensou se Tem não puder? enquete lá, tem enquete Muito será ídolo a primeira opção. Ganha algum título é a segunda opção. Essa já foi a que o Pedrosa marcou. E mais uma decepção vencendo aí por hora. Ai, gente, vocês são muito malvados. Eu Fala, só quero Pedrosa. destacar aqui, a gente está aqui conversando e a gente está vendo as imagens da Flá TV no Ninho do Urubu. Sim. Olha essa estrutura, cara. É estrutura para técnico top. É o Tite que é top com uma estrutura top. O Flamengo tem condições, Fernanda, a verdade é essa, de continuar a sua hegemonia que aconteceu nos últimos 5 anos. Olha essa estrutura, olha esse faturamento, olha a qualidade desses jogadores. O problema era a bagunça, o problema era a falta de comando, porque todas as ferramentas possíveis ele vai ter. Ô, Vini,
Inclusive, isso é um dos motivos que fez o Tite mudar de opinião, quando o Tite disse em Vamos agosto do ano discutir isso passado, aí. em agosto do ano bom. passado, que ele falou assim, vocês podem me chamar de mentiroso, porque em 2023 o Tite não volta a trabalhar. Tite, você levantou a bola para alguém te chamar de mentiroso, e vários vão te chamar de mentiroso. Só que assim, é normal você mudar de opinião. E o que faz ele mudar de opinião? É justamente isso que o Pedrosa mencionou há pouco. Claro, isso foi uma das coisas, o projeto do Flamengo. Não tem jeito, ou o Tite pegava o Flamengo agora, ou ele não pegaria o Flamengo para 2024. Porque o Flamengo não ia esperar o Tite, o Flamengo precisava de um treinador agora. E nas conversas o Tite entendeu, beleza, o Flamengo me fez entender que esse é o momento de dar um passo atrás e pegar esse projeto. E a gente sabe que quando o Tite disse aquilo em agosto do ano passado, ele estava pensando na Europa. É isso. Nenhuma Esse oportunidade é o principal apareceu ponto. para ele. Nenhuma É isso oportunidade. que a gente tem que explicar. E apareceu algo que não fizesse o Tite mudar de opinião, que não fizesse o Tite aceitar. E não apareceu nada. No futebol brasileiro, eu repito, não existe o melhor time para o Tite trabalhar no momento que não seja o Flamengo. Você acha que se ele tivesse vencido a Copa e tivesse isso em seu Eu currículo... não tenho dúvida, eu não vou nem deixar você terminar. Que ele estaria na Europa em um grande clube. Sem dúvida. Eu não sei se ele sairia ganhando a Copa da seleção brasileira. Porque eu acho que o lobby... Não, mas ele disse que sairia mesmo ganhando. Será, Fernanda? Se bem que ele falou também que então, ia assim, trabalhar... Será que ele sairia? Ele campeão do mundo, podendo trabalhar os jovens, que aqui não tem material humano melhor do que o do brasileiro no futebol mundial. Tu acha que ele não ia pensar em 2026, quem sabe fazer uma hegemonia do próprio Brasil? Isso eu não sei. Agora, a fala dele, quando ele diz aquilo no podcast, qual foi? Foi o Flow? Foi o Flow. Foi o Flow? Então, dando os créditos aqui ao Flow. A fala dele, Fernanda, é claramente porque naquele momento ali da vida dele, a cabeça dele era a Europa. É ele tentar pegar um time de boas prateleiras lá na Europa, seja no futebol italiano, inglês, espanhol, até um francês, enfim, português. Era a cabeça do Tite, porque esse era o próximo passo da carreira dele. A partir do momento que ele ganhou tudo aqui na América do Sul, que ele foi para a seleção brasileira, pegou 2 Copas do Mundo, qual é o próximo passo da carreira desse cara? Se fosse um jogador, é ir para a Europa. Esse é o próximo passo. Não deu certo, o projeto não deu certo, não fizeram boas propostas para o Tite, os calendários também são diferentes, o que influencia na própria procura dos clubes europeus. Então, cara, a pessoa que tá esculachando o Tite, mentiroso, não sei o quê. Beleza, deu margem. Mas isso aí é muito mais oportunismo do que realidade mesmo. For parar pra pensar no panorama, o Tite fez o correto na carreira dele. Tentou, não deu certo. Qual é o melhor time do Brasil em relação à estrutura, material humano e o que ele pode fazer? É o Flamengo, E, gente. gente, a gente fala é o aqui, Flamengo, ó. gente. A gente fala aqui, só um idiota não troca de opinião. A gente pode parar de ser chato com o povo. Tem mais de um Fala ano, negócio, Fernanda, que ele falou. Você falou, falei, mudei de ideia, ué. Tem mais de um ano que ele falou. Tem. Acho assim, ele disse, quem quiser pode me chamar de mentiroso. Vários vão chamar. Só que o Tite é mentiroso por causa disso? Na minha opinião, não. Claro Ele que apenas não. mudou de opinião. Mas- E eu tenho certeza, isso não é informação, eu tenho certeza que na apresentação do Tite, ele vai pedir a palavra antes de começar a entrevista coletiva e ele vai explicar essa declaração dele. Certeza, é só a gente parar e analisar a carreira do Tite. Como ele trata a imprensa, torcida. Ele vai pedir a palavra e vai explicar o porquê ele mudou de opinião. E, gente, tá claro, tá nítido por que ele mudou de opinião. Ou ele pegava o melhor clube nesse momento no futebol brasileiro para ele trabalhar, ou ele não pegava em 2024. E aí, em 2024, ele ia fazer o quê? Ia esperar o Corinthians? E você, torcedor corintiano, que tá chamando o Tite de traíra, por quê? Ele tem algum contrato assinado dizendo que ele tem que aceitar toda a proposta que o Corinthians fizer? Eu, no lugar dele, nunca mais voltaria pro Corinthians. Sabe por quê? Se ele volta pro Corinthians e não faz um bom trabalho, a gente sabe o que vai acontecer. Como diga... Endeusamento. É exatamente isso, ia acabar. É igual o Jorge Jesus no Flamengo. Se eu sou o Jorge Jesus, nunca mais retorno ao Flamengo. Sai por cima. Então, o torcedor corintiano, traíra por quê? Porque ele não aceitou o projeto do Corinthians. Que projeto? Essa bagunça que é o Corinthians atualmente, tudo bem, o Flamengo é uma bagunça, mas dá pra ajustar ali Cara, em uma conversa ou outra. O Corinthians não, pô. Tem alguns personagens que transcendem o futebol, né? E aí a gente pode pensar o Zico no Flamengo, né? A gente pode pensar o próprio Jorge Jesus no Flamengo. Se a gente pensar no Rio de Janeiro, hoje um Tiquinho Soares no Botafogo, né? Sim. O Túlio no Botafogo. Se a gente for pensar assim, e esse cara aqui no Corinthians, né? O que ele fez no Corinthians, a história dele com o Corinthians, é natural que o torcedor tenha e sinta por ele uma questão familiar. Assim, ele é meu pai, ele é meu, é um pertencimento. E aí, Pedrosa, quando a torcida do Corinthians vê ele indo pro Flamengo, depois de uma fala tão forte,
Eu acho que não é traição. Natural não é, mas é normal também ver o torcedor bravo. Não é só isso, Fernanda. O Corinthians acabou de ficar sem técnico. Então fica aquela coisa de escolher o Flamengo e não escolher o Corinthians. Só que isso aí, pra mim, tá esperneando. Não tá respeitando a própria história do Tite que ele construiu no Corinthians. O maior título da história do Corinthians é com esse cara aí. Tanto a Libertadores quanto depois o Mundial. Vai pensar no Mundial de 2000, que também era Mundial, tudo bem, mas o Mundial, que com certeza eles mais comemoram, Claro. Cara, eles ganharam do Chelsea na final. Isso é muito grande, cara. Isso é muito grande. Então, o torcedor corintiano que tá chamando o Tite de traíra, na verdade não respeita a própria história do Tite e a própria história do Corinthians. Porque sem um, o outro não ia ser tão vencedor como é hoje em dia. O torcedor, ele pode ter esse tipo de reação. O que eu não acho normal. legal, bacana, é dirigente ter esse tipo de reação. Dirigente, jornalista, um monte de gente. Não, mas isso aí, é né, tudo Vini, eu também esperneando, acho. velho. Mas E eu sou sabe, vascaíno, né? tá? A última coisa que eu queria era o Tite no Flamengo. Tá com medo? A última coisa que eu queria. Porém... 11 pontos já vi muita coisa, tá? No futebol. não Tô olha falando, a loucura. O que eu falei? Tite! Tem um remedinho aí pro Vinil? É isso aí, galera. Passar uma informação importante, né? Que a reunião com o staff do Bruno Henrique tinha sido marcada para hoje, só que foi adiada novamente. Ficou para essa semana, ainda não definiram a data, mas a tudo indica as partes já chegaram a um acordo, entendeu? E vai assinar o processo de renovação do Bruno Henrique. Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Crédito SPC Sport, tá bom? O link vai ter na descrição. Valeu. Yeah. Please don't